Breve, em um cinema perto de você, Elvis. A história do rei do rock. Desde que ele era um menino apaixonado pela música e dança gospel no sul dos Estados Unidos. Veja a criação da dança, da música e do estilo de vida que revolucionaram o mundo. Conheça a ascensão e queda do maior ícone da música. Você vai se emocionar. Você vai vibrar. Você vai chorar. Você vai... lacrar? Ai, Elvis cancelado. Masculinidade tóxica. Macho branco hétero capitalista. O Morning Show hoje levantou a polêmica de que lacradores no TikTok resolveram cancelar ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley. Agora que eles descobriram que o cantor existe por causa da cinebiografia que está estreando esses dias nos cinemas. Ai, macho branco, masculinidade tóxica, hétero. Vamos tentar entender esse novo transtorno mental da geração mais doente da história. Nós vamos terminar o programa agora com uma certa polêmica, certo, Paulinha? Porque agora eu quero saber por que o Elvis Presley... O Elvis, ele não está mais entre nós, certo? Eu quero entender... Faz um tempo. Já faz um tempo. Por que ele está sendo cancelado pela geração Z? Porque tem um filme que é dos mais aguardados desse ano, que é a cinebiografia do Elvis Presley, que é dirigida pelo australiano Baz Luhrmann, que é o mesmo do Grande Gatsby, de Moulin Rouge, Amor em Vermelho. Mas, de fato, tem um monte de gente comentando, por exemplo, questões como a apropriação da cultura negra, no estilo da dança, no estilo das músicas do Elvis Presley e mesmo o relacionamento dele com a esposa Priscila, porque o Elvis tinha 24 anos quando ele conheceu a Priscila, que tinha 14 anos. Então esse é um outro ponto que essa geração Z vem repercutindo aí nas redes sociais. Em primeiro lugar, parabéns aos lacradores por chegar só uns 60 anos atrasados na problematização do Elvis. Dito isso, vamos examinar o assunto. Não é de hoje que aparece sempre algum sem noção e diz que Elvis se apropriou da cultura negra. É que na época diziam que o branco bonito tinha pilhado a música negra para fazer sucesso. Vamos por partes. Em primeiro lugar, ninguém é dono de nenhuma cultura. Você dizer que determinada cultura é só do seu povo, da sua etnia, é como dizer que um rio que passa atrás da sua casa é todo seu. Ele não é. Ele passa por muitas outras partes do mundo e serve a muitas outras pessoas. A cultura também. Por exemplo, nem o que chamam de música negra americana, como blues e gospel, existiria sem o branco. O blues é daquele jeito, com aquela sonoridade, porque os negros usavam instrumentos de brancos europeus, como o violão e o piano. O estilo também tem influência do folk, que vem dos branquelos britânicos, e até de marchas francesas, também bem branquelas. Os cantores de jump blues, que influenciaram a primeira geração de roqueiros, eram, na sua imensa maioria, negros. Mas um detalhe, os compositores das músicas que esses negros cantavam eram todos brancos. Ou seja, o rock sempre foi um ritmo que uniu brancos e negros, que quebrou barreiras segregacionistas nos Estados Unidos dos anos 50, e não uma apropriação. Inclusive, se a gente for examinar o rock and roll, verá que o próprio estilo é uma mistura do branco country com o negro blues. Outra coisa, e se em vez da gente consultar os sempre ofendidinhos especialistas de 18 anos do TikTok, a gente pesquisar o que os roqueiros negros da época, como Chuck Berry e Little Richard, achavam do Elvis? Nenhum nunca se sentiu roubado. Sempre foram muito gratos ao Elvis por ele ter aberto as portas para o estilo. Elvis conseguiu provar que um estilo de música que era marginalizado na época podia vender muito, e isso ajudou para que artistas negros de rock fizessem sucesso também e enchessem os bolsos de grana. Outra problematização que os adolescentes do TikTok fizeram com Elvis é o fato de que ele, aos 24 anos, namorou e depois se casou com Priscila, de 14 anos. Até nisso, os lacradores, que acham que o mundo começou em 2012 com a chegada da Netflix no Brasil, se atrasaram. No final dos anos 50, Jerry Lee Lewis, outro roqueiro de sucesso contemporâneo de Elvis, foi cancelado pela sociedade da época ao se casar com sua prima de 13 anos.
Por mais chocante que isso seja para nós, isso era uma prática normal entre os caipiras do sul dos Estados Unidos na época, e o Jerry era um deles. Mas os tempos estavam começando a mudar e Jerry perdeu contratos, teve shows cancelados e a imprensa o perseguindo. Como o namoro do Elvis aconteceu vários anos depois, enquanto ele estava pianinho servindo o exército na Alemanha, a diferença de idade não chamou tanta atenção. Dito isso, essa galera que cancela o Elvis não problematiza o Caetano, que em sua festa de aniversário de 40 anos tirou a virgindade de Paula Lavigne, na época com 13 anos. Por que será? Enfim, o que fica de lição nessa história é que 1. A apropriação cultural não existe. Desde a descoberta do fogo e as pinturas rupestres, a cultura é um negócio que passa de mão em mão e vai sendo transformada de acordo com o contexto e o local. É isso que a torna tão rica. Cultura não tem dono. 2. Se o filme do Elvis está irritando essa galera, é sinal de que o filme é bom. Lembra do que aconteceu com Top Gun Maverick? Então compre logo o seu ingresso. Nem que seja só para irritar a comunada. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.